edição. Este é o Bancadas Parlamentares, o seu magazine semanal da atualidade da nossa Assembleia da República em particular. Para esta edição tenho como convidados os deputados Elder Jorge, da bancada parlamentar da Frelimo, Silvério Runguano, da bancada parlamentar do MDM, e Eduardo Namorete, que representa a bancada parlamentar da RENAM, a quem agradeço desde já a vossa disponibilidade para mais esta edição. E basicamente para esta edição vamos fazer o balanço daquilo que foi a primeira sessão ordinária da 8ª legislatura da Assembleia da República, recordando que esta sessão terminou exatamente nesta quinta-feira. Começando por si, deputado Jorge, assim em linhas gerais, como é que avalia aquilo que foi o decurso desta sessão? Muito obrigado, boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos consideram, como bancada parlamentar da Frelimo, para, em linhas gerais, darmos a nossa modesta opinião relativamente ao balanço da primeira sessão ordinária da Assembleia da República. O balanço que fazemos é positivo, partindo do princípio que estamos no início de um novo ciclo de governação e os documentos fundamentais para alavancar o funcionamento das diversas instituições do Estado e a criação de bem-estar do nosso povo foram aprovados em sede desta sessão. Refiro-me ao programa quinquenal do Governo, o Plano Econômico e Orçamento para 2015, assim como o Plano Econômico, bem como o seu orçamento para o ano 2015, instrumentos de vital importância no início de um novo ciclo. Pensamos nós que o balanço é bastante positivo, porque aprovamos instrumentos que visam a criar condições para funcionamento das instituições no nosso solo pátrio. Exato. Deputado Runguano, vimos de forma recorrente, recupero também aqui aquilo que foi o discurso do chefe da bancada do MDM, que enfatizou muito a questão da exclusão. Portanto, foi um momento de conhecer primeiro os colegas, conhecer os companheiros, conhecer a casa, como foi bom, podemos nos conhecer, podemos nos familiarizar com a forma de funcionamento da casa, nos familiarizarmos com os diversos dossiês e neste sentido, francamente, podemos dizer que, portanto, para lá, do outro lado do pano, viveram-se momentos de... Também é interessante reparar que a Assembleia da República parece-me, não posso dizer com muita propriedade, que houve grandes avanços nesta legislatura. Pelo menos a Presidente da Assembleia falava desse tema, ressaltar, que acho que vale a pena, é que nesta legislatura, a bancada do MDM foi formada mais tarde, não é? Portanto, não foi um processo normal de início, porque começaram duas bancadas e só no meio da caminhada é que apareceu a outra. Não, ao mesmo tempo, desde o princípio, que são as três bancadas, eu penso que isto foi bom. Via antigamente que tínhamos um partido que há de dizer sim e tínhamos um partido que há de dizer não. Desta vez, portanto, temos a terceira via, que eu chamo, e muitos moçambicanos concordam comigo, que é a via da esperança. E acredito que há de ver que uma coisa não é simplesmente sim ou não, mas que é possível, digamos, outro tipo de respostas, outro tipo de comprometimentos. E acho que isto também desafia, digamos, todas as bancadas, porque já não é apenas um adversário, cada um de nós tem dois adversários, e acho que isto anima mais o debate e desafia mais os deputados a estarem mais preparados para o trabalho parlamentar. Mas achei que houve coisas interessantes que aconteceram nesta legislatura, a começar, por exemplo,
por uma análise muito mais aturada que provocou, por exemplo, a criação consensual. Portanto, é preciso referir que a ideia foi acolhida, dar um sinal, digamos, a criação de uma comissão de inquérito, no sentido de que o Parlamento quis postos, e há de haver vezes, não foi possível desta vez, mas que há de ir até as últimas consequências. Eu penso que isso foi fundamental, foi uma imagem interessante que a Assembleia da República mandou para fora, no sentido de que está atento, quer trabalhar e vai investigar, há de ir até as últimas consequências, vai combater a corrupção, mesmo se o entendimento desta vez não foi, se calhar, o mais esperado, mas ir ao terreno, e acho que isto é algo notável que vai marcar para sempre esta legislatura. É também preciso lembrar que houve temas que eram temas quase mortos, por exemplo, o grande desfalque. Hoje é um problema que todo moçambicano atento, todo cidadão está alertado que não, afinal de contas, estas coisas de negócios públicos pode ser privatizado, que esta coisa de dívida externa pode transformar-se num peso para as futuras gerações, e que é preciso fazer acordos por nós. Nós precisamos dar este direito de firmar acordos. Nós precisamos também que o caso de Matum venha esta função da Assembleia Pública, e por esta via, acho que isto foi a necessidade, a Constituição, para nós não podemos legislar. O princípio da proporcionalidade que caracteriza, digamos, todo o nosso de igual valor, e perceber também que afinal de contas se faz um início musculado, foi o dividir das águas, foi um esclarecimento, depois de nenhum partido, perceberam que não valeram apenas 3 meses. Afinal, deputado Namborete, podem debater. Na sua opinião, não sendo estreante, positivo, que análise aqui? A leitura... Então, muito obrigado. Permita-me que comece por saudar os telespectadores e os colegas do painel. Boa noite. Positivo, porque a minha preocupação tem sido a mesma, de ver um parlamento mais dinâmico, e a dinâmica do parlamento se resume na sua produção legislativa e no seu trabalho de fiscalização. Nesta sessão que terminou ontem, se nós formos a ver o que é que o parlamento produziu, não sei quantas autorizações legislativas para o governo, e já aprovamos uma série também de instrumentos que foram propostos pelo governo. Da parte da Assembleia da República, o número de instrumentos que tenham sido apresentados como projetos de lei a partir da Assembleia da República são muito que a Assembleia e a avaliação da iniciativa em comparação com aquilo que é proposto há anos, com uma grande produção legislativa vindo da parte do Executivo e uma produção legislativa da Assembleia da República muito ínfima. E isto a mim, como deputado, me preocupa, e como cidadão também me preocupa. Portanto, se há alguma comparação a se fazer, tem que ser 75-25. 5% ser produzido de fora. Mas na sua análise, a que é que se deve essa disparidade? Há vários fatores. Uma delas é a própria capacidade técnica que a Assembleia da República precisa, a capacidade financeira que a própria Assembleia da República precisa. Como bem sabe, o deputado não é conhecedor de todas as matérias, ele precisa de ser apoiado, precisa de ser assessorado, e esta assessoria nem sempre está disponível. Iniciativas o deputado tem, conhecimento dos problemas o deputado tem, mas para traduzir estas preocupações em lei, muitas das vezes é preciso que se recorra a uma assessoria técnica para que se possa fazer essa conversão dos problemas, das ideias e a solução por via de lei. Obviamente o governo tem uma máquina muito mais... Mas a outra preocupação que eu trago é que, mesmo nas ocasiões em que a Assembleia da República tem esta oportunidade de produzir as leis, muitas das vezes a Assembleia da República se abstém de discutir as questões nacionais. Nós tivemos um projeto de lei que a Renamo apresentou na Assembleia da República, o projeto das autarquias provinciais. Era uma oportunidade que a Assembleia da República tinha de poder mostrar o seu real valor e o seu poder
de discutir um assunto que é de relevância nacional. O país todo está a discutir autarquias provinciais. Todo o país está à espera da solução do problema eleitoral. E a Assembleia da República, pura e simplesmente, lavou as mãos e se eximiu dessa responsabilidade. O que poderá vir a acontecer é que outros fora poderão assumir esta discussão deste problema e voltar-se para a Assembleia, como aconteceu no passado com a lei eleitoral, em que os consensos foram alcançados fora da Assembleia da República e a Assembleia da República simplesmente foi convidada para poder chancelar e aprovar aquilo que fora da Assembleia tinha sido acordado. Eu acho que não é este o papel da Assembleia da República. A Assembleia da República tem que tomar, sim, esta proatividade, identificar os problemas, não temer discutir os problemas, porque aquele é o lugar próprio para se discutir qualquer tipo de problema, porque se a Assembleia diz que não podemos discutir isto, quem é que vai discutir? Não há outro sítio onde se pode discutir. O lugar devia ser aquele, mas infelizmente nós temos notado que há algum receio de discutir certas questões ao nível da Assembleia da República para efetivamente recuperar aquilo que é a sua relevância dentro do quadro institucional de um Estado de Direito, porque o governo faz a sua parte, bem ou mal está a fazer a sua parte. O judiciário faz a sua parte e a Assembleia da República continua ainda tateando, muitas das vezes com receios de avançar, outras vezes sem muito receio quando as questões são pacíficas. A discussão flui naturalmente, mas quando as questões são um pouco sensíveis, a Assembleia, em vez de aceitar este desafio e discutir as questões, muitas das vezes prefere se abster de discutir e encontrar-se alguns subterfúgios para não se tocar os assuntos mais sensíveis. Esta é a preocupação que eu tenho como deputado e como cidadão. Gostava de fazer parte de uma instituição que não teme os assuntos, discute, todos os assuntos são trazidos à mesa e, no fim, vai se decidir se de facto há matéria ou não, mas depois de uma discussão árdua, se decide qual é o caminho que deve se dar a determinado assunto. É muito cedo ainda para podermos avaliar se efetivamente este será o ritmo até o fim do mandato, mas eu quero acreditar que o que aconteceu nesta primeira sessão, em termos de produção legislativa, em termos de abstenção de se discutir a questão fundamental que é das autarquias provinciais, quando regressarmos em outubro, possa se alterar este pensamento, ou possa se alterar esta sensibilidade. E aqui também eu gostava de fazer um comentário sobre o que pode também estar a colocar a Assembleia da República a funcionar não com a dinâmica que nós gostaríamos que ela tivéssemos. Nós temos uma bancada que é da maioria, temos uma presidente da Assembleia da República que pertence a esta bancada, mas no meu entender, a partir do dia em que ela foi eleita presidente da Assembleia da República, ela devia se abster de tomar parte, porque ela é presidente da Assembleia da República e não presidente da bancada da maioria. Quando a presidente da Assembleia da República, na discussão do projeto das autarquias provinciais também, levanta a mão e vota reprovar-se o projeto das autarquias provinciais. Quando se levantam outras questões, a presidente da Assembleia da República, e vai ver, eu não me lembro de nenhum momento em que a presidente da Assembleia da República votou contra a posição da bancada da maioria. Sempre vota na mesma linha da bancada da maioria. Isto retira, de alguma forma, aquilo que é a equidistância que se espera de um presidente da Assembleia, de poder olhar todas as bancadas da mesma maneira e fazer o julgamento com base na lei e com base também naquilo que ela acha que é o justo, mas sem olhar necessariamente se esta é a bancada da maioria, se esta é a bancada da oposição, esta é a bancada minoritária, porque está investida do poder de presidente da Assembleia da República. É por isso que tem um primeiro vice, que é indicado pela bancada, e é outro segundo vice, que é indicado por uma outra bancada, e ela, como presidente da Assembleia da República, devia ter esta liberdade de poder conduzir os trabalhos da casa com alguma equidistância e chamar a atenção a quem tiver que ser. Esta primeira sessão podia ter sido. Nós tivemos assuntos
em que o povo, o país todo, teve a Assembleia da República na esperança de acompanhar um debate caloroso e que são, em termos de tempo de discussão, não levou muito tempo, porque efetivamente a primeira coisa que se colocou era se discutíamos ou não discutíamos o projeto. E no fim a discussão foi, não vamos discutir o projeto. E os moçambicanos ficaram frustrados depois de ficarem não discutir o projeto. Tá certo. Deputado Jorge, faz parte de uma bancada aqui na sociedade, pelo que todos os aspectos que para a sociedade são vistas como relevantes, quando a bancada Afrelimo está contra este ou aquele princípio, não por uma questão de houve uma proposta para a criação de uma CPI para a EDM, por exemplo, que é uma questão que não é propriamente de ou de outro partido. E como é que a sua bancada sente-se perante a cidade quando numa situação daquelas, por exemplo, aparece e diz simplesmente que não podemos discutir essa questão? Bem, eu queria deixar claro que a bancada parlamentar da Frelimo é uma bancada responsável, comprometida, acima de tudo, com os mais nobres interesses do nosso povo, que é a nossa razão de ser e de estar na Assembleia da República. Nós fomos eleitos, foi constituída a bancada e tem objetivo principal defender os mais nobres interesses do nosso povo. Relativamente à situação que me coloca sobre a comissão de inquérito parlamentar para a EDM, nós não dissemos não à constituição de inquérito, não dissemos não à pertinência, nós dissemos que dos dados que temos em nossa posse, de acordo com os documentos que deram entrada na Assembleia da República, provavam-nos que passou pela Eletricidade de Moçambique, a Inspeção Geral de Finanças, fez o devido trabalho de auditoria e o resultado da auditoria foi submetido aos órgãos judiciais para os devidos efeitos. E o regimento da Assembleia da República estabelece que todo o assunto que deve ser matéria de apreciação em sede de uma comissão de inquérito parlamentar não pode estar pendente nos órgãos de justiça. Nós defendemos a verdade, defendemos não o mérito, defendemos a transparência, achamos que a coisa pública tem que ser devidamente gerida, defendemos que o servidor público tem o fito de servir os mais nobres interesses do nosso povo e deve abster-se de aspectos que põem em causa a imagem e tiram a credibilidade da imagem da instituição e, de certa maneira, põem em causa todo um sistema de resultados que se almeja com a indicação ou a nomeação de um determinado dirigente numa instituição pública. Dizia eu que o balanço é positivo que nós fazemos, porque dos 25 pontos da agenda previamente arrolados, foram acrescidos mais 8 pontos, dada a natureza daquela casa, que é flexível, uma casa política, olhando para os assuntos pertinentes e à luz do regimento, porque qualquer bancada parlamentar pode assim inscrever mais algum ponto, cabendo à comissão permanente agendar para apreciação em sede do plenário, obviamente olhando para a pertinência da matéria que nos é trazida. Deste o diverso dos pontos previamente arrolados, acrescido... A bancada da Frelimo está satisfeita, está tranquila de que todas as decisões que foram tomadas, independentemente das percepções e exigências da sociedade, foram feitas no mais direito
interesse da própria O mais próprio importante país. é que os assuntos que são de interesse nacional devem ser discutidos na Casa dos Moçambicanos, que é a Assembleia da República. E dos assuntos discutidos, obviamente que cada ponto tem que ter uma conclusão. E nós defendemos sempre um posicionamento, não digo posicionamento político, mas defendemos aquilo que achamos que é oportuno e tem mérito para cada momento, para o bem-estar do nosso povo. Foi aqui trazido algum aspecto pelo colega Namburete sobre autarquias provinciais, por exemplo. Nós apreciamos o mérito da proposta, apreciamos os fundamentos que nos foram apresentados e vimos que não tinha estrutura alguma. Por quê? Porque na fundamentação traziam o argumento segundo o qual que ganharam algumas eleições. Algumas 6 províncias queriam dirigir onde ganharam eleições. Depois diziam que os representantes, os presidentes dos conselhos provinciais tinham que ser designados por um líder, segundo líder mais votado, etc, etc. São aspectos que, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, em nossa opinião, dissemos que não. Existe um quadro jurídico que regula o funcionamento das autarquias de Moçambique. E, para o exercício do poder político, a nossa Constituição consagra muito bem como é que se faz. Então vimos que não tinha mérito, não era oportuno, por isso dissemos não, porque era mais uma tentativa de se governar fora dos ditames legais. E nós, já falei, defendemos a legalidade. Temos responsabilidade perante os moçambicanos. Está certo. Peço a vossa compreensão. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos logo a seguir. Na segunda parte, continuamos com o balanço daquilo que foi a primeira sessão ordinária desta 8ª legislatura. Olhar para Moçambique, aquilo que foi o percurso da cultura ao longo destes 40 anos. Desde o Mapico até a música dita urbana. A justificar as nossas mediocridades pelos 40 anos de vida que o país tem. Não podemos cair nessa utopia. A maior parte dos investidores não olham a arte. Pomos capulana quando queremos nos sentir mais moçambicanos. Não vai deixar falar sobre os 40 para além da crítica? Tem a liberdade de fazer. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade. A escola é que nos leva para os clubes. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Bem-vindo à segunda edição do Bancadas Parlamentares, recordando que estamos aqui em estúdio com os deputados Helder Jorge, Silvério Urunguane e Eduardo Namburete, a fazer o balanço daquilo que foi a primeira sessão da Assembleia da República, ao nível desta 8ª legislatura, que terminou, recorde-se, nesta quinta-feira. Deputado Urunguane, há aqui um aspecto que ficou realçado nesta fase final desta primeira sessão, que foi a discussão que, pelo que nós ficamos a saber, fez com que o assunto não fosse agendado para esta sessão, que tem a ver com a eleição dos membros do Conselho de Estado. Há uma posição que a sua bancada defende. Gostaríamos aqui de ouvir exatamente quais são os argumentos que tem para reivindicar o direito de ser envolvido neste processo de escolha. Muito obrigado. É uma questão interessante, mas antes não resisto
a fazer um reparo. É que nós temos 3 bancadas, e é preciso dizer, isso é bom som. Que uma bancada que é maioritária com 143 almas não teve uma única iniciativa legislativa. Isso é grave. Não é? Eu não posso acreditar que 143 homens não tenham uma única ideia e venham aqui com a lábia de dizer que, bom, nós somos responsáveis de quê? Moçambique não pode ser governado através do quietismo, através do vazio de ideias. Se são responsáveis, que nos tragam as ideias, que nos tragam as iniciativas legislativas. Não estamos a dizer isso porque o MDM tem, é conhecido por todos, a iniciativa da lei da apartização do Estado, que por causa desta maioria não foi possível agendar. Portanto, é preciso que se diga, Bonson, que há partidos com ideias e há partidos sem ideias. Há deputados com iniciativas legislativas e há outros que estão a reboque do governo. É o que o Nambré estava a dizer. Por exemplo, eu gostei quando ele estava a falar da questão das vice-presidências, que realmente temos a presidente, que tinha que ser, digamos, a presidente de toda a Assembleia, e cada bancada, um vice-presidente. Estranho que não tivesse tido este pensamento. Bom, quando o MDM apresentou efetivamente a necessidade que está lá na Constituição, que cada bancada parlamentar pode nomear um vice-presidente. Nomeia vice-presidente. Até está escrito, as maiorias parlamentares de qualquer bancada, como estava bem a dizer o deputado Nambrete, lhe assiste o direito de ser representado por um vice-presidente, que é para o presidente da Assembleia ser o chapéu, mas todas as bancadas com não olhar para esse princípio da representatividade, da abrangência, começa aí. Quando é coartado o direito que o MDM tinha de nomear, como as outras bancadas, um vice-presidente. Acho que isto é preciso ter este enquadramento para entendermos depois aquilo que vem a acontecer. Para dizer o seguinte, que o MDM realmente, apesar desta tentativa de ser excluída, lá fez o seu caminho. Eu não posso perceber como é que alguém pode dizer, bom, há necessidade de fato de se estudar a questão da corrupção, criar uma questão de inquérito, porque olha, as famílias não estamos a sofrer do Rovuma Maputo. Estamos a ter uma energia sem qualidade, de interrupções, gastos de eletrodomésticos, e há factos noticiados pela imprensa que entraram, que mostravam que efetivamente passa-se alguma coisa de errado na ideia. E nós não percebemos como é que não recebemos dados suficientes. Mas nós percebemos que há aquela ideia de que tudo que é da oposição tem que ser chumbado. Tenha ou não mérito. Portanto, não se olhou para a população que está a sofrer, não se olhou para as empresas que não estão a investir por causa da deficiência de energia, não se olhou para, digamos, o desfalque. Alguém se vê dizer, bom, isso está nos tribunais. Está nos tribunais final. Por que a procuradora que veio fazer o informe na Assembleia da República sobre o Estado da Justiça não disse, pá? Digam lá por que ela não disse que havia este caso da EDM nos tribunais. Para mostrar voltando já à questão... Mas eu vou à sua questão. Isso é para mostrar que efetivamente é falso. Quando alguém diz que esse assunto está a ser discutido nos tribunais. Primeiro, lá, esse processo, não existe nenhum processo, nem número, nem nada, e a própria procuradora não fez quando veio à Assembleia da República. Se houvesse, teria o referido. Ora, se ela não o referiu, existe, então ela tem que voltar à Assembleia da República e explicar aos deputados por que fez essa omissão. Se nós darmos fé a este argumento da maioria. Agora, o que estamos a dizer é que, de acordo com a lei eleitoral, o apuramento nas eleições foi assunto de onde? De onde diz? Mas diz que, olha, faz-se a divisão, não é? Proporcional, de acordo com o que cada um dividiu. Se haver sobras, tem que se dar àquele que ainda não teve nenhum. Então, quando se faz a proporção, efetivamente a Frelimo tem 4 deputados, a Renamo tem 2, o outro deputado, a Frelimo tem 0,04, portanto não merece, o MDM tem 0,047, portanto não merece, porque não se pode arredondar 2 vezes, só se for 5, portanto não pode arredondar 7 para 5, depois 7, portanto arredonda-se uma vez. A Renamo tem 0,49. A mesma coisa, não se pode arredondar para 0,5.
Portanto, o que significa que há um deputado que sobra. Existem 6 deputados que estão divididos legitimamente, segundo este médio de ontem. E há um deputado que sobra. Então, esse deputado que sobra, segundo este médio de ontem, devia ser atribuído ao MDM. É simplesmente isso que estamos a dizer. Isso acontece tanto no Conselho do Estado, como acontece também na comunicação social. Portanto, são dois órgãos, que existem 7 membros, e nesse sentido nós teríamos o direito como MDM de ter um representante. Mas é verdade que a Renamo, né, não quiseram, não deixaram que nós tivéssemos. Da mesma maneira que, de forma não legítima, impediram que tivéssemos um vice-presidente, da mesma maneira que não estamos representados nos grupos nacionais. Portanto, o que está a acontecer é simplesmente isto. É por isso que eu dizia que a questão da democracia é uma questão também de matemática. Neste caso, a matemática dá razão, sem dúvida nenhuma, ao MDM, olhando para este médio de ontem. Mas existe o princípio da representatividade, que é preciso que Moçambique seja representado. Não tem sentido estar na União Europeia, na União Africana, só com 2 partidos. Quando, efetivamente, a realidade dos fatos, Moçambique tem 3 partidos. Portanto, estamos a dizer que existe o princípio da abrangência, da representatividade, existe a matemática e tudo dá razão ao MDM. É por causa disso que eu ainda não perdi fé. Portanto, continuo a acreditar que o bom senso, digamos, há de prevalecer e esse aspecto. Eu sou ver, nós tivemos lá a questão da lei da partidização, também não conseguimos o consenso dos partidos, porque, sendo nós uma minoria, para agendar essas matérias, precisamos do consenso. E até fica sem perceber quando os 2 partidos dizem que, olha, já chegaram ao consenso sobre a despartidarização. Ora, o que vem na partidarização, não é? Que vai muito mais, que engloba tudo isto. E depois esta lei não é agendada. Então, o que significa que, efetivamente, nós tivemos no Parlamento, temos que reconhecer que uma grande tentativa por parte da maioria, mas também da Renamo, de não deixar que o MDM faça também o seu caminho, ser tratado com justiça, fazer parte, digamos, destes órgãos. Mas eu quero reafirmar a minha fé de que a justiça e o bom senso, portanto, mesmo perante esses argumentos que acha que são legais, o que lhe resta é que haja um bom senso. É que sabes, é que na vida nem sempre a razão que vence, não é? É verdade que a longo prazo a razão sempre vencerá, não é? Mas muitas vezes temos casos em que a força, a brutalidade toma conta das nossas vidas. E neste caso é evidente, não é? Que estamos ali, a matemática dá-nos razão, precisa dar-nos razão, precisa da abrangência. É por isso que eu continuo a ter fé, como estava a dizer o Namborete, que se calhar não houve discussão. Portanto, eu acredito que esta discussão, digamos, mais serena, mais calma, com o tempo, a razão vai prevalecer e teremos que ter um vice-presidente do MDM, como as outras bancadas, teremos que ser representados, digamos, nos grupos nacionais, como as outras bancadas, teremos que estar no Conselho do Estado, no Conselho Superior de Comunicação, como as outras bancadas, porque é preciso que se saiba de uma vez para todas. Deputado Namborete, parece que nesta partidos. questão da eleição de membros do Conselho do Estado, a grande bronca, por aí dizer, é exatamente entre a Renamo e o MDM. Qual é que é o entendimento da Renamo para essa questão? Há legitimidade ou não dessa reivindicação que está a ser apresentada pelo MDM? Bom, eu acho que nós interpretamos de forma diferente os instrumentos que são mencionados. A questão da eleição dos membros do Conselho do Estado está prevista na Constituição da República e é regida também ao nível do regimento da Assembleia da República. A Constituição diz que deve haver representatividade na indicação das personalidades para o Conselho do Estado. E para por aí. E o regimento da Assembleia da República é que estabelece como é que as personalidades são indicadas. E aí fala de proporcionalidade parlamentar. Não fala de método de Hont, porque o método de Hont é aplicado para a atribuição de mandatos em função dos resultados eleitorais. Neste caso concreto, nós não estamos em sede de resultados eleitorais.
não estamos em série de distribuição de mandatos. Estamos em série de designação de personalidades pela Assembleia da República para os vários órgãos. E isto é feito com base na proporção. Se o MDM tivesse mais deputados, certamente teria a capacidade de indicar um ou dois, ou dependendo do número que tivesse, número de deputados que tivesse na Assembleia da República. Portanto, há um número que traz nesta altura, o número de deputados que nesta altura representam o MDM não são suficientes. De acordo com as contas, de acordo com os números, não. Como eu fiz, não é? Porque a matemática... Posso lhe dar os números? Pode. A bancada da Frelimo, com 144 deputados, eles têm 4,03, se não estou errado. A bancada da Renamo, com 89 deputados, tem 2,449. Exatamente. Sim. E a bancada do MDM tem 0,47. Entre 47 e 49, qual é o número maior? Isso é uma questão de aritmética. Você não pode arredondar. Duas vezes. Exato. Então, esse mesmo não é nem para a Renamo, nem para a Frelimo, para o MDM. É por isso que tem que ser aumento de ontem. Ou, o método assim, de só vai se distribuir 6. O método de ontem, o que sobra, nesse caso estamos perante uma sobra. O método de ontem não se aplica porque não existe nenhum instrumento que chama pelo método de ontem. Da mesma maneira que na Constituição não há a ideia da proporcionalidade, mas a Constituição é a lei-mãe. Existe uma lei ordinária. Existe uma lei ordinária que regula... a lei-mãe, porque a lei-mãe defende a representatividade. Não, representatividade não significa... Não, se a Constituição quisesse que todos os partidos no Parlamento estivessem representados, seria muito claro, eu diria, são eleitos membros de todos os partidos. Disse, tomando em consideração o princípio de representatividade. E este princípio encontra a sua regimentação no regimento da Assembleia da República. E quando vamos para o regimento, da Assembleia da República. Agora o deputado Helder. Não, acho que devia me deixar terminar. Acho que os colegas falaram o suficiente e que fizeram o seu pensamento ser ouvido. Quando nós não temos a regulamentação ao nível da Constituição da República, existe uma lei ordinária que o faz isso. E, neste caso, a lei ordinária é o regimento da Assembleia da República. Da mesma maneira que as comissões especializadas foram constituídas, seguiu-se o regimento da Assembleia da República. A Renamo, no mandato passado, tinha 51 deputados. Tinha 2 membros no Conselho de Estado. O MDM não tinha nenhum membro. E estava em vigor esta mesma Constituição da República, que está em vigor desde 2004. Nessa altura, o MDM era bancada parlamentar. Não, o MDM foi bancada mais tarde. Não. Foi constituída a bancada primeiro, depois foi o processo de indicação dos membros do Conselho. Mais tarde, é preciso lembrar isso. O processo da constituição da bancada parlamentar do MDM foi em março e em abril foi o processo da eleição dos membros do Conselho de Estado. Portanto, já era bancada quando se discutiu a Constituição, aliás, a eleição das personalidades para o Conselho de Estado. Mas eu estava a dizer que no mandato passado, a Renamo tinha 51 deputados, tinha 2 membros no Conselho de Estado. Agora a Renamo tem 89, quase o dobro. E segundo o meu colega Aronguana, está a dizer que esse esforço não deve ser compensado, deverá manter-se com 2 deputados. Não, o que nós estamos a ir à matemática. Portanto, mas que matemática é essa que diz que aqueles que fizeram um esforço... É que nós temos, aqueles que fizeram um esforço grande, não é? De quase duplicar... Nós duplicamos. Nós não quase duplicamos. De 8 para 17. Acredito que ficaram as ideias centrais sobre essa questão. Não, de 8 para 17. Nós de 51 para 89. Portanto, eu acho que o MDM tem que fazer esforço, não é? Crescer. Até hoje, por exemplo, o MDM não tem condições de preencher todas as comissões e ter suplentes nas comissões.
Então, tem que trabalhar mais, eleger mais deputados para poder, de sã consciência, reivindicar aquilo que é de direito. Neste momento, não tem condições. Não, é mesmo por falta. Acho que já ficaram as ideias. Os 17 deputados não permitem estar em todas as comissões. Queria agora ouvir o deputado Helder, que nesta altura parece que esta discussão é simplesmente entre a Renamo e a MDM. No entanto, como bancada maioritária, será chamado em algum momento para uma espécie de dirimir esta diferença. Qual é a interpretação que a Frelimo tem sobre esta questão? Meu caro, nós defendemos o que vem na lei. Temos interpretações forçadas. O nosso Assembleia da República. E no caso concreto, o que exatamente... Eu não quero entrar aqui em números. A Constituição está clara, o regimento está claro. Portanto, o indiscutível é que a Frelimo tem 4 lugares, a Renamo sabe muito bem quanto é que terá e o MDM sabe efetivamente o que é que terá. Defendemos legalidade, somos pela legalidade. Mas permita-me, eu fiquei aqui bastante indignado com algum aspecto trazido por um colega relativamente, primeiro, sobre a situação da Presidente. E na minha intervenção inicial não quis comentar, em que dizia que a Presidente da Assembleia da República tem que se abster, até tem que votar contra. Queria lembrar que a Presidente da Assembleia da República, pese embora as suas competências de assegurar o funcionamento, presidir a Assembleia da República, é deputada da Assembleia da República. E ao exercer o seu posicionamento, o seu direito de voto, ela faz na sua qualidade de deputada da Assembleia da República, não na sua qualidade de presidente. A sua responsabilidade como presidente é presidir a sessão. E isto a doutora Verônica Macamo faz com mestria. E sentimos que existe muita satisfação por parte das ambas bancadas. Outro aspecto que é bom deixar claro, que não fica bem deixarmos algumas inverdades para o nosso povo, para o nosso eleitorado, é relativamente ao processo de iniciativa de lei. Alguns colegas diziam, uma bancada maioritária, com 143 deputados, não apresentou nenhuma iniciativa de lei. Eu queria dizer aqui 2 aspectos sobre esta situação. Primeiro, que nós estamos em sede do balanço da primeira sessão, não da legislatura. Estamos a falar de um percurso de 3 meses. Estamos a dizer que e nós, como bancada parlamentar da Frelimo, nenhuma iniciativa. Dissemos muito bem que nós tínhamos uma perspectiva. Primeiro, assegurar que os documentos normativos importantes sejam aprovados. Porque estamos a falar do início de um ciclo de governação, em que os moçambicanos estavam à espera do programa quinquenal do governo. Nós somos a bancada que ganhou eleições e temos responsabilidade assegurar que o nosso governo tenha instrumentos para o cumprimento da sua missão. Aliás, tem que ficar claro que o programa quinquenal é a tradução do manifesto eleitoral, que foi apresentado pela Frelimo, pelo seu candidato. Os moçambicanos disseram sim e os moçambicanos estavam à espera de resultados. Daí que a nossa prioridade como bancada não era trazer iniciativas para distrair os moçambicanos. A nossa prioridade é trazer propostas concretas que visam a trazer o bem-estar do nosso povo, que é a nossa razão de ser. As bancadas têm ao longo do mandato que inicia, estamos apenas no primeiro semestre, nós como Frelimo conhecemos as nossas responsabilidades, temos em carteira um conjunto de iniciativas legislativas e nós vamos provar aos moçambicanos que efetivamente estamos na Assembleia da República para defender
os mais nobres interesses dos moçambicanos e a criação do seu bem-estar. Esta é a nossa gênese com Frelimo desde 1962. Eu queria só comentar uma coisa. Acho que o colega Jorge, aqui não há defesa de honra. Pode dizer mesmo que o deputado foi Eduardo Namborete. Eu quando disse que, até eu indiquei muito bem que minha forma de ver, o que eu acho que devia ser o papel da Presidente da Assembleia da República era exatamente ter essa equidistância e poder ser visto por todos como apenas Presidente da Assembleia da República e não como mais um membro da bancada da maioria. Porque posso até estar errado, mas eu continuo a acreditar que esta seria a situação ideal. Termos uma Presidente da Assembleia da República a partir do momento que foi eleita, porque ela não é eleita pela bancada da Frelimo. Ela é eleita pela Assembleia da República para se dirigir à Assembleia da República. A partir desse momento, ela devia ter esta liberdade de forma equidistante, olhar para as três bancadas e julgar no caso em que acha que as coisas devem ser. Doutor Namborete, de forma equidistante, seria votar contra o posicionamento do Partido Frelimo. Aí seria uma grande presidente. Não, eu disse, nos casos em que ela tiver... Convenhamos. Olha, por exemplo, eu acredito que a Presidente da Assembleia da República, quando a bancada da Frelimo decidiu inviabilizar a criação da comissão de inquérito, qualquer pessoa consciente não ficaria satisfeita. Porque aquilo foi uma demonstração clara de que a Assembleia da República tem medo da verdade. É mentira que existe um processo contra a EDM em algum tribunal. Perguntamos em sessão plenária qual é o número desse processo. Não existe processo nenhum. A carta que foi ao Tribunal Administrativo simplesmente pedia ao presidente do Tribunal Administrativo para confirmar se deu entrada no Tribunal Administrativo um relatório de auditoria ou não. E o presidente do Tribunal Administrativo respondeu, confirmando que sim, deu entrada no Tribunal Administrativo o relatório de auditoria. O que é um relatório de auditoria? Todas as organizações, até as mais pequenas ONGs, fazem auditorias, as suas contas. Isto não é processo judicial. O que o regimento da Assembleia diz é que não pode-se criar comissão de inquérito para matérias que estejam em tribunal. Portanto, para matéria cujo o processo esteja pendente em tribunal. Não há processo nenhum. Quando há processo, tem que haver número de processo, tem que haver arguidos, tem que haver pessoas que estão a responder a este processo. No caso, o Tribunal Administrativo pura e simplesmente confirmou a recepção de um relatório de auditoria. E esta bancada da maioria inviabilizou a criação da comissão de inquérito e por essa via também a Presidente da Assembleia da República teve que embarcar nisto. São dessas situações que eu acho que a Presidente da Assembleia da República deve ser liberta de poder entrar neste tipo de jogos. Porque ela, como Presidente da Assembleia da República, os jogos da bancada da maioria, eu até entendo, é um jogo que eles fazem, inviabilizam, mas a Presidente da Assembleia da República não pode estar associado a esses jogos. É nesta perspectiva que eu dizia, não tenho poderes para dizer que ela não pode votar, eu estou a dizer aquilo que devia ser o ideal. Da mesma maneira que antes, se ela fosse uma simples deputada, votava na linha da disciplina do seu partido. Mas naquele lugar onde ela senta, ela tem que olhar para todos os lados e olhar para todos de igual. Não entrar em esquemas ou táticas de um grupo que acaba até criando... Eu não sei, sinceramente, mas eu digo, eu pessoalmente, sentiria algum desconforto levar toda uma Assembleia da República a dizer não podemos investigar a EDM. Por quê? O fato de o Ministério das Finanças, a Inspeção Geral das Finanças, ter feito auditoria às contas da EDM, não inviabiliza o trabalho de uma Assembleia da República que tem isso também como seu trabalho, ir verificar as contas. Ademais, a Eletricidade de Moçambique é uma empresa tutelada pelo Ministério da Energia. Portanto, é o governo que foi fazer a auditoria à EDM. O que nós estávamos a dizer, que vá à Assembleia da República investigar o que nós estamos a ouvir na comunicação social, as reclamações do povo, porque nós representamos o povo. E o povo diz, estamos a reclamar e vocês não fazem nada.
e nós dizemos, ok, queremos ir lá. E há uma bancada que diz que representa o povo, que diz, não podemos ir, senão vamos descobrir coisas que não devem ser de conhecimento público. Tá certo. Portanto, eu acho que há aqui um jogo de palavras, mas que a realidade é que há uma bancada que a sua função é inviabilizar que o povo, de facto, conheça a verdade. Há bastante tempo nós queremos saber a verdade sobre os 850 milhões de dólares do negócio obscuro da Ematum. Nunca houve abertura por parte da bancada da maioria que esta verdade viesse à tona. Sempre se estamos procurou mesmo a caminhar para o fim do ocultar do as coisas. Portanto, mas é importante que isto fique claro, que o povo tenha clareza de quem é que efetivamente representa os seus interesses na Assembleia da República. Porque uns que dizem que são a maioria, que têm responsabilidades acrescidas, tudo o que fazem é inviabilizar aquilo que deve ser o conhecimento do povo. Nós vemos as marchas que são feitas na bancada da maioria, que precedem as discussões dos assuntos no plenário. O Conselho de Ministros praticamente se desloca todo para a bancada da maioria para fazer concertação com os deputados da maioria. Obviamente, depois da concertação, não se pode ver outra coisa no plenário senão votar na linha do governo. Esta questão da eletricidade de Moçambique certamente foi concertado antes com a bancada da maioria e a orientação que o Executivo deu à bancada da maioria foi: inviabilizem a criação da comissão de inquérito, senão vão descobrir verdades. Ora, esses estão a defender o povo. Deputado Namoreto, acho que ficou essencial. Estamos mesmo a caminhar para o fim do programa. Queria ouvir, em linhas gerais, começando por deputado Rungano, quais são os desafios nesta altura para a Assembleia da República a partir da segunda sessão ordinária? Bom, o primeiro desafio é ouvir a lista e os nomes das iniciativas legislativas da maioria, porque nesta altura é zero, e isto é triste. Portanto, este é o primeiro desafio. O segundo desafio é que não podemos ter bancadas que só servem para viabilizar. Nós temos que ser proativos. O terceiro desafio é que o MDM vai continuar de olhos bem abertos na energia, na água, nas infraestruturas, na educação. O que nós estamos a dizer é que o povo primeiro. Moçambique tem que ser para todos. Não pode ser para uma pequena clica em volta de eletricidade que abocanha e vive. Não pode ser um pequeno grupo que pega o dinheiro de Matum e investe em si. Não. Moçambique tem que ser para todos e é por isso que existe um compromisso solene da nossa bancada a continuar, por exemplo, e lutaremos, portanto, vamos continuar a apresentar a questão da apartização do Estado. Portanto, deputado Enjorge, vermos que o Estado é apartidário. Deputado Helder, em linhas gerais, desafios para a próxima sessão? Bem, pensamos nós que os desafios serão imensos, porque estaremos a regressar dos trabalhos em sede dos nossos círculos eleitorais e acreditamos nós, como bancada parlamentar, porque assim estamos estruturados, ao longo dos próximos dias estaremos a interagir com o nosso povo, que é a nossa razão de ser e de estar, e de lá iremos colher sensibilidades e trazer aspectos para a Assembleia da República, tudo para encontrar soluções, trazer iniciativas criadoras, proativas, para a criação do bem-estar do nosso povo. Os desafios que nós temos como bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República são imensas, porque nós queremos ver o nosso povo mais alinhado, mais desenvolvido, para que haja paz, harmonia social dentro do nosso solo pátrio. Deputado Namoreto, em 30 segundos, duas questões. Primeiro, os desafios para a próxima sessão e, de forma rápida, também podia nos esclarecer. Consta que a bancada da RENAM foi convidada para a última viagem presidencial a Portugal, do Presidente da República, neste caso, e que não se quis fazer representar. Alguma razão para isso? Bom, talvez até responder essa primeira, dizer que não tomei conhecimento desse convite, portanto não posso responder. E em relação aos desafios, a RENAM é aquele partido que o povo conhece, sempre lutou pelo povo e sempre vai lutar pelo povo. Neste caso temos a questão das autarquias provinciais, sobre as quais não vamos abrir mão, vamos continuar a lutar até que efetivamente a RENAM tenha
aquilo que é de direito e governe nas províncias onde efetivamente ganhou. E nós temos a certeza de que isto vai acontecer, seja como for, a verdade vai advir à tona. E nós queremos que, de facto, tenhamos na Assembleia da República verdadeiros representantes do povo, não representantes do governo. Porque, infelizmente, nós temos uma bancada que luta pelo povo e sempre se manifestou desta maneira, nunca vacilou e nunca se desequilibrou, tem o seu foco muito claro. E temos uma bancada da maioria que o seu papel é lutar em defesa do governo, que é este que martiriza o povo, e o povo, infelizmente, só tem um único representante na Assembleia da República, que é a RENAM, e é por isso que a RENAM continuará a lutar para defender o povo. E foi deste modo que fizemos o Bancada das Parlamentares desta semana, assim que nos acompanhou. Fique desse lado, muito obrigado pela audiência e a todos os meus convidados, muito obrigado pela presença. Espero contar convosco para as próximas edições. Muito obrigado.